tarde, são 18 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. Angola, 9 ONGs dirigiram uma carta ao Executivo reclamando o prolongamento por mais 30 dias do prazo para o registro eleitoral que termina oficialmente hoje, denunciando desfuncionamentos no processo. Israel, a escalada de violência no Médio Oriente não tem conhecido tréguas. Mais 3 palestinianos morreram hoje na Cisjordânia em 2 incidentes distintos. Connosco no estúdio está Moussa Lechili na realização e de imediato as notícias. Catio 101.5 FM. Abrimos com a atualidade africana. Angola, 9 ONGs, entre as quais a Friends of Angola ou ainda a Associação Justiça, Paz e Democracia, assim como membros da sociedade civil, dirigiram uma carta ao Executivo reclamando o prolongamento por mais 30 dias o prazo para o registro eleitoral que termina oficialmente hoje, denunciando desfuncionamentos no processo. Laura Macedo, uma das signatárias do abaixo-assinado, denuncia anomalias no processo de registro eleitoral e o mau funcionamento dos balcões. O que a gente pretende realmente é um adiamento da data que hoje termina e pretendemos que seja prorrogado o prazo para o registro eleitoral em virtude de muita gente não ter conseguido registar-se. E as pessoas não se conseguiram registrar porquê? Os BOAPs, que são os locais arranjados pelo governo para que fosse feito o registro, ao contrário dos outros anos em que montaram tendas nas ruas onde qualquer um de nós podia chegar e registar-se, neste momento nós temos um sítio por município. Por exemplo, em Benfica há um. Benfica tem uma densidade populacional muito grande e só há um BOAP a funcionar. O processo é muito moroso, não se entende porquê, de centenas de pessoas que ocorrem todos os dias, estão a ser registados por sítio cerca de entre 30 a 35 pessoas. Era a ativista angolana Laura Macedo, entrevistada por Neide Ribeiro, que voltaremos a ouvir dentro de instantes na segunda parte desta emissão. Refira-se ainda que a RFI tem estado a envidar esforços para entrar em contacto com o Executivo angolano relativamente a este dossiê. Ainda na atualidade angolana, o Executivo anunciou hoje que decidiu suspender os ordenados dos médicos em greve desde o dia 21 de março para reclamar aumentos salariais e melhores condições de trabalho. O Governo alega ter cumprido os pontos do caderno reivindicativo. Mais pormenores com Avelino Miguel. O governo liderado pelo presidente João Lourenço continua em desacordo com os sindicatos grevistas que reivindicam melhores salários e condições de trabalho. Continuam as greves dos médicos, dos professores do ensino superior e dos funcionários judiciais do Tribunal Supremo. Na sua última reunião, o Conselho de Ministros do governo decidiu suspender os salários dos médicos grevistas, invocando a lei da greve. Ameaçou igualmente suspender o processo de ingresso na função pública dos médicos grevistas em situação transitória nos hospitais públicos. Em resposta ao governo, o Sindicato dos Médicos Angolanos anunciou que já estava preparado sobre esta decisão e os seus filiados vão manter a greve. De acordo com o sindicato, os médicos não reivindicam só condições salariais, mas também as condições de trabalho nos hospitais públicos que vivem uma situação deplorável. Avelino Miguel, Luanda, RFI. Na Guiné-Bissau, o governo decretou ontem o estado de alerta sanitário para um período de 90 dias no âmbito da luta contra a Covid-19. Apesar de se registrar uma redução do número de casos, o governo refere pretender com esta medida acelerar as vacinações. Desde que a pandemia foi oficialmente decretada na Guiné-Bissau, em março de 2020, o país já registrou um total acumulado de 8.140 casos e 170 vítimas mortais. Mais pormenores como o Sabaldé. Até aqui, o período de vigência do estado de alerta sanitária era de 15 ou 30 dias, mas desta vez o governo decidiu decretá-lo para 3 meses. Até 23 de junho, a Guiné-Bissau estará em estado de alerta sanitária. As autoridades reconhecem que casos de infecção pela Covid-19 têm estado a diminuir na Guiné-Bissau e nos países limítrofes, mas que ainda é preciso apertar com as medidas restritivas. A intenção é, por exemplo, obrigar as pessoas a se vacinarem, já que continua a ser um número reduzido de guineenses vacinados
contra a Covid-19, isto apesar do país contar com um bom número de doses de vacinas. As medidas restritivas vão continuar, nomeadamente o uso obrigatório de máscaras na via pública, a higienização das mãos quando se vai a uma repartição pública, o distanciamento físico de pelo menos 1 metro. Todas estas medidas estão no decreto do governo, mas na prática poucas pessoas respeitam-nas. O decreto do governo promulgado pelo presidente guineense Umaro Sissoko Embalo diz que as liberdades, direitos e garantias fundamentais dos cidadãos são restringidas, mas permite atividades políticas desde que respeitadas as regras de distanciamento e de uso de máscaras. O decreto ainda reafirma que quem entra na Guiné-Bissau tem que apresentar o certificado de que está vacinado e ainda um teste negativo da Covid-19. Caso contrário, sujeita-se ao pagamento de uma coima no posto da fronteira por onde entrar. Moussa Baldebissau, RFI. Também na Guiné-Bissau, o presidente do Instituto Marítimo Portuário da Guiné-Bissau desmentiu hoje que estejam a ser desmantelados no porto comercial de Bissau 15 navios chineses, isto em resposta a afirmações da ONG Tiniguena, segundo a qual o porto da capital está a ser transformado em cemitério de navios velhos e que isto poderia acarretar a produção de lixo tóxico, uma informação que não corresponde à verdade, segundo o dirigente do Instituto Marítimo, explicando que no porto de Bissau estão 6 navios velhos que operavam nas águas guineenses há mais de 30 anos, ao abrigo de um acordo de pesca entre a Guiné-Bissau e a China, que eles estão em final de vida útil, e garantiu que estão a ser seguidos todos os procedimentos para o abate dos navios. Sudão, milhares de sudaneses desfilaram hoje contra o golpe de Estado militar de outubro e o aumento do custo de vida, uma marcha marcada pela morte de um manifestante atingido por bala em Khartoum. Desde que começaram os protestos em outubro, 93 manifestantes foram mortos nas mesmas circunstâncias. Praia 99.3 FM. Na atualidade internacional, Israel, a escalada de violência no Médio Oriente não tem conhecido tréguas. Mais 3 palestinianos morreram hoje na Cisjordânia em 2 incidentes distintos. Mais pormenores com Miguel Martins. As forças israelitas levaram a cabo uma operação em Jenin, no norte da Cisjordânia, nesta quinta-feira. 2 jovens palestinianos de 17 e 23 anos foram abatidos. Israel admite que as suas forças estavam no terreno por forma a deter suspeitos do ataque perto de Tel Aviv desta quarta-feira, que tinha provocado 5 mortos. Por outro lado, um palestiniano circulando a bordo de um autocarro no sul da Cisjordânia apunhalou um passageiro, ferindo com gravidade, acabando por ser abatido por um passageiro armado. Desde 22 de março, o número de mortos já ultrapassa a dezena e no fim da semana arranca o Ramadão, tradicional mês de jejum dos muçulmanos, pelo que se receia nova vaga de crispação entre palestinianos e israelitas. Um deputado da extrema-direita israelita, Itamar Ben-Gvir, fez questão em se deslocar hoje à esplanada das mesquitas de Jerusalém, monte do templo para os judeus, não obstante as ameaças que teria recebido do Hamas. No ano de 2000, a controversa visita do chefe da direita israelita, Ariel Sharon, ao local tinha estado na origem da Segunda Guerra das Pedras, ou Intifada, uma sublevação palestiniana. Ucrânia, no 36º dia da invasão russa à Ucrânia, as autoridades ucranianas continuam a tentar organizar a evacuação das cerca de 160 mil pessoas que ainda estariam bloqueadas na cidade portuária de Mariupol, no sul do país, que se encontra em estado de sítio praticamente desde o começo da invasão russa. Entretanto, apesar de promessas feitas na terça-feira de que iria diminuir a intensidade dos seus ataques, a Rússia continuou os seus bombardeamentos, tanto para Kiev como para a NATO. Moscovo está apenas a reposicionar as suas tropas e o país deve preparar-se para novas ofensivas. No aspecto político, o presidente ucraniano pediu aos parlamentares holandeses para que o país boicote as importações de gás, algo que também pediu aos deputados belgas, aos quais também apelou para que a Bélgica deixe de comprar diamantes a empresas russas. Por seu lado, Moscovo, que hoje anunciou proibir a entrada no seu território de dirigentes europeus, também ameaçou cortar o gás aos países inamigáveis que não pagarem o seu fornecimento em rublos, em moeda russa, já a partir da manhã.